Uma casa de apostas feita para você, torcedor paranaense. A Bplay Paraná chegou como parceira do canal 3 Pontos para trazer para você as melhores odds, os melhores mercados para que a gente possa se divertir junto. Olha, minha rapaziada, confessar um negócio para vocês, tá? Eu moro aqui no Rio de Janeiro, ninguém tem dúvida disso. Acho que o meu sotaque denuncia e eu nunca escondi isso de ninguém. E eu vejo uma crise de um clube em muito, muito tempo. Ah, Thiago, que clube é esse? É o Vasco da Gama. O Vasco da Gama é uma crise de décadas. Só que tem algo que o Vasco consegue preservar dos momentos mais vencedores, que é São Januário. Ir a São Januário é muito gratificante ao torcedor vascaíno. Estar em São Januário é muito prazeroso para o torcedor vascaíno. Então, por que eu estou falando isso? Eu gostaria que o Atlético conseguisse preservar essa boa relação entre a Baixada e o seu torcedor, mesmo no momento mais difícil. Porque eu volto a dizer o que eu falei ontem, assim. Cara, não tem jeito. Para um Atlético bem sucedido acontecer dentro de campo, eu acho que ele precisa estar minimamente bem sucedido fora dele. Eu acho que ele precisa estar bem sua arquibancada. E assim, o torcedor do Atlético é exigente, o torcedor do Atlético cobra, o torcedor do Atlético às vezes até exagera. Mas é um torcedor que ganha jogo. É um torcedor que muda cenários. É um torcedor que, quando quer fazer um fator casa relevante em prol do Atlético, ele consegue fazer. Para o passado, acho que o pacto foi uma grande demonstração. Que nem foi o suficiente. Mas acho que se não tivesse o pacto, o Atlético teria sido rebaixado até antes. Ou seja, nos momentos mais difíceis, o torcedor do Atlético consegue fazer a diferença. E o Atlético estreia na Série B na Arena da Baixada contra o Criciúma, né? É o primeiro confronto que a gente vai ter desses outros 19 dentro da Arena. E, assim, é parte fundamental do acesso. Ninguém tem dúvida que jogar na Arena da Baixada pro Atlético, assim, sempre foi algo muito confortável. E mais do que isso, sempre foi algo que condicionou muito os resultados em prol do Atlético. Então, assim, se a gente conseguir ter um bom desempenho de 60%, 70% na Série B na Arena da Baixada, puta, vai ser maravilhoso. Acho que a gente vai estar com o pé na Série A. E assim, historicamente, a Arena da Baixada, ela precisa ser respeitada como um dos fatores casa mais importantes que a gente tem no futebol brasileiro. Flamengo, São Paulo, dois dos principais times do futebol brasileiro, passaram períodos gigantescos sem ganhar na Arena da Baixada. E mais do que isso, acho que qualquer adversário, seja ele de maior porte, de menor porte, sabe quanto é difícil jogar na Arena da Baixada. Mas eu tô sentindo que o torcedor do Atlético, ele precisa fazer as pazes com esse time. E não com o clube, com o time. Eu acho que nesse momento, que eu volto a dizer, o Atlético precisa do torcedor para subir. Eu acho que o torcedor ele tem que diferenciar Mário Celso Petralha, Márcio Lara, o rebaixamento de 2024, que é algo que deixa o torcedor muito magoado ainda por tudo que aconteceu. E assim, eu vou ser bem sincero com vocês, não tem como não deixar. Foi assim, um rebaixamento de uma irresponsabilidade tão grande por parte da diretoria. E assim, começar a acompanhar o Atlético de 2025, que é um Atlético em reconstrução. É um Atlético que tem problemas, é um Atlético que tem defeitos, o Barbieri é teimoso pra caramba. Mas assim, o torcedor do Atlético tem que deixar 2024 para trás e começar a acompanhar 25. Eu acho que esse é o primeiro ato pra gente começar a fazer as pazes do Atlético com a Arena da Baixada. É um Atlético de novos personagens ou novos protagonistas. É um Atlético de um Zapelli influente, de um Velasco aparecendo, de um Luiz Fernando, de um Isaac, de uma maturação do Mikael, do João Cruz, de novos líderes, como é o caso do Léo, como é o caso do Raul, como é o caso do Alan. É uma nova temporada, sabe? É um novo momento. E assim, sem a Arena da Baixada, esse time vai sofrer muito ao longo da competição. Então, foi o que o Renan Peixoto falou. O Renan Peixoto, logo depois de marcar o gol da vitória, saiu ali com os repórteres e falou: vem com a gente, nação. Assim, é tudo que eu espero ao longo dessa Série B, mesmo com o torcedor magoado, mesmo com essa política abusiva de ingressos que existe hoje na Arena da Baixada, que o Atlético tenha esse reforço, que o Atlético tenha essa companhia, que o Atlético tenha
esse acréscimo de potencial, porque é mais ou menos como eu enxergo a Arena da Baixada pro Atlético. É um Atlético bom, é um Atlético favorito com a Arena da Baixada contribuindo, sabe? E assim, acho que interfere muito no modelo de jogo que o time pretende jogar ao longo da temporada, e acho que o próprio torcedor do Atlético quer ver o Atlético jogando um jogo agressivo, o próprio torcedor do Atlético quer ver o time jogando um jogo protagonista, ocupando o campo de adversário, pressionando, finalizando pra caramba, sabe? Então isso também vem nesse pacote de apoio. Um Atlético corajoso dentro de campo é um Atlético que tem arquibancada do lado. Aí você vai ver o Zapelli muito bem entre linhas, você vai ver Velasco de um lado, Luiz do outro, você vai ver muitos cruzamentos, você vai ver muitas finalizações. Algo que a gente já viu essa temporada, que esse Atlético já demonstrou que pode fazer. Um Atlético com a Arena da Baixada do lado, ele empurra qualquer adversário para trás, ele incomoda qualquer adversário. E eu acho que isso precisa ser valorizado, acho que isso precisa ser respeitado, acho que isso precisa ser levado muito em consideração. Beleza, pessoal? Tamo junto, é nóis, forte abraço. E a gente precisa da Baixada. A gente precisa da Baixada. É a realidade, assim. Não tem como tratar de forma diferente.